24 horas depois, os bombeiros ainda trabalham para conter o fogo que atingiu um centro de distribuições em Anápolis. O prejuízo passa dos 70 milhões. Liz Mendes. Ainda tem muita fumaça aqui no local, a gente consegue ver aí as ruas ao redor aqui desse galpão tomadas pela fumaça. E ainda em Anápolis, 21 motoristas são flagrados dirigindo bêbados. 5 foram presos. A polícia procura por um homem suspeito de agredir a esposa e esfaquear a patroa dele em Lusiânia. Danilo Moreira. A vítima foi atingida por pelo menos 8 golpes de faca. O suspeito foi identificado como Juscelino Xavier. Segundo a polícia, ele trabalhava há pelo menos 15 anos como caseiro para a vítima. Em Rio Verde, a prefeitura autoriza a volta de eventos como casamentos e aniversários. Destaque do Arildo Palermo. É isso mesmo, Tiago. A partir desse fim de semana está liberada a realização desse tipo de evento em Rio Verde, mas com várias restrições por conta da pandemia. Daqui a pouco a gente está de volta para explicar tudo certinho. A Polícia Civil investiga o desaparecimento de um caminhoneiro em Bom Jesus de Goiás. A suspeita é que ele tenha sido morto depois de uma briga em um posto de combustíveis. Emerson Ferreira. Um homem de 32 anos foi preso temporariamente, suspeito de ser o autor desse crime. A polícia realiza diligências para tentar localizar o corpo da vítima. E amanhã é o dia D de vacinação em Catalão. Aline Braga. Diferentemente de outras cidades de todo o estado, o dia D da campanha de vacinação contra a poliomielite será amanhã aqui em Catalão. Daqui a pouco a gente traz todos os detalhes. E hoje é sexta-feira e, claro, a gente alivia com o programão. Gabriela Guimarães. Quer descansar? Quer curtir em casa? Quer sair um pouquinho também? Eu te conto tudo que tá rolando. Não sai daí, não. Essas e outras notícias agora no Jornal Anhanguera. Muito boa tarde para você, seja bem-vindo ao nosso Jornal Anhanguera, agora 12h13. Nós estamos acompanhando o caso do incêndio em Anápolis que destruiu um centro de distribuição. O prejuízo ultrapassa os 70 milhões de reais. Ao vivo, vamos falar então com a Liz Mendes, que está acompanhando essa história desde ontem. Oi, Liz, boa tarde. O fogo ainda não foi controlado, é isso? É isso mesmo, Tiago. Boa tarde para você, boa tarde a todos. O fogo, como os bombeiros dizem, está sob controle. Isso porque novos focos reacendem. Focos de incêndio, né, que já foram combatidos, eles reacendem a todo momento. Ainda há muito material, combustível para esse incêndio dentro do galpão. Esse incêndio que começou ontem por volta do meio-dia, né? Então o trabalho dos bombeiros já completa 24 horas. E a gente vai conversar agora com o subcomandante do Corpo de Bombeiros aqui em Anápolis, o Major Tiago Costa, para explicar para a gente como é que está sendo, Major, o trabalho dos bombeiros aí dentro do galpão. Ainda há muita dificuldade? Boa tarde. Boa tarde a todos. Cada incêndio, em cada edificação, existe uma estrutura muito particular. E essa estrutura que nós estamos aqui acompanhando é uma estrutura que nós temos dificuldade de acesso. Essa dificuldade de acesso ela deve ser vencida pelo uso de maquinário. O maquinário já foi pedido pelo pessoal da empresa e o apoio também da Defesa Civil Municipal. Com esse maquinário, chegando agora à tarde, nós faremos adentramento no local e prosseguiremos com a nossa estratégia. Major, muito se quer saber principalmente sobre onde teria começado esse incêndio, já que ele estava praticamente vazio, apenas um funcionário estava, né, quando as chamas começaram, e aí fica aquela dúvida de onde começou esse incêndio, o que teria causado esse incêndio. Os bombeiros já têm alguma ideia da situação, do que teria causado e principalmente da situação da empresa? Estava com todos os alvarás, todos os certificados de funcionamento em dias? Como é que está a situação documental e de segurança da empresa? Bom, em relação ao início do incêndio, existia um funcionário no momento e ele mesmo nos relatou que quando ele percebeu o fogo já havia começado. E como o material de combustão muito rápida, ele não conseguiu fazer o primeiro combate. Então nós não temos a precisão de como se iniciou esse incêndio.
Na segunda situação, que é a situação da empresa, nós não verificamos solicitação de vistoria esse ano e, portanto, não há uma certificação do Corpo de Bombeiros. Nós queremos aproveitar a oportunidade de, ao enfrentarmos, infelizmente, uma situação dessas, que os proprietários das empresas de Anápolis, todo o estado de Goiás, possam procurar o Corpo de Bombeiros para que a gente possa, através de uma parceria, aumentar os níveis de segurança estrutural de suas edificações. Então, essa vistoria que deveria ter sido feita, que deve ser feita anualmente pelos bombeiros em todas essas empresas, a falta dessa vistoria pode ter complicado ainda mais a situação e ter deixado o galpão ainda mais vulnerável a esse incêndio, Major? Sim, o Corpo de Bombeiros é um parceiro do proprietário e do responsável pela edificação. Esses proprietários, esses responsáveis devem nos procurar e solicitar a vistoria, porque as demandas são muito grandes. Com a visita do Corpo de Bombeiros, nós fazemos várias recomendações de acordo com estudos técnicos ao longo de vários anos. Essas recomendações, elas significam instalação de sistemas que diminuem a propagação do incêndio ou até mesmo não deixam que esse incêndio se propague. Major, muito obrigada pelas suas informações. Só falando que esse incêndio consumiu mais de 7 mil itens de diversos produtos que estavam aqui nesse galpão, nesse centro de distribuição atacadista aqui de Anápolis. Tiago. Por isso, o prejuízo de mais de 70 milhões de reais. A Liz Mendes está lá acompanhando isso desde ontem. Inclusive, se a empresa quiser se pronunciar, a gente está aqui ao vivo até a 1h da tarde. Obrigado por sua participação, tá bom, Liz? Agradeça também ao seu entrevistado. Muito triste aquela parede caindo lá, né? Olha, um jovem de 22 anos passou um susto ontem no início da noite. Ele dirigia um carro na GO 330 que saiu da pista e capotou. Ele contou para a Polícia Rodoviária Estadual que foi fazer uma ultrapassagem, mas acabou perdendo o controle da direção. Apesar do susto, ele não ficou ferido. E a polícia continua procurando o homem suspeito de agredir a esposa e esfaquear a patroa em Lusiânia. Nós mostramos aqui no Jornal Anhanguera que a patroa foi esfaqueada ao tentar ajudar a mulher que estava sendo agredida. O Danilo Moreira tem outros detalhes para a gente. Suas informações, Danilo, boa tarde. Oi, Tiago, boa tarde a você e para todo mundo que acompanha o J1. Pois é, a mulher que ficou mais ferida neste caso aí foi a patroa deste homem que cometeu o crime. A Maria Cardoso, de 56 anos, ela foi atingida aí por pelo menos 8 golpes de faca. Ela foi socorrida para um hospital em Brasília, passou por uma cirurgia que durou cerca de 15 horas. O estado de saúde dela é estável e ela não corre risco de morrer. Já a esposa desse homem aí que cometeu o crime, segundo a polícia, ela fugiu e a gente não conseguiu o estado de saúde dela, né? Esse crime aí, Tiago, nós falamos aqui ontem no J1, né? Este homem, ele estava agredindo a esposa dele, a Maria Cardoso, ela chegou nesse momento, tentou separar essa briga e acabou sendo atingida por esses golpes de faca. O homem já foi identificado como Juscelino Xavier, de 53 anos. De acordo com a polícia, ele trabalhava há pelo menos 15 anos como caseiro para Maria Cardoso. E de acordo com o marido da vítima, o Juscelino, ele ficava muito alterado quando ingeria bebida alcoólica. A Polícia Civil aqui de Lusiânia já entrou no caso, abriu um inquérito e o Juscelino deve responder por tentativa de feminicídio. Quem tiver informações aí sobre o paradeiro do Juscelino e quiser colaborar com a polícia, deve ligar no telefone 197 ou no 181. Tiago, é com você. 197 ou 181. Obrigado por sua participação, Danilo. Um homem de 25 anos foi preso suspeito de pedofilia em Valparaíso. A polícia encontrou vídeos pornográficos de crianças no celular dele. A denúncia foi feita por uma pessoa que teve acesso ao celular do suspeito e viu os vídeos feitos por ele praticando sexo com crianças que têm idades entre 5 e 12 anos. São cerca de 12 vídeos. O suspeito foi levado para a delegacia de Valparaíso. A Polícia Civil vai investigar o caso. E a PM disse que esse suspeito chegou a assumir a autoria dos vídeos. Um vídeo lá que mostra o rosto dele, nitidamente ele confessou, mas a mãe dele olhou outros 2 vídeos, né, pelo tipo físico, pelas mãos, afirmou que se trata dele, né, afirmou com clareza. E o tipo físico também é o mesmo em todos os vídeos.
Essa vinhetinha é toda feliz, né? Para combinar com a nossa sexta-feira, tem Eu no J1. A participação de agora é da Maria de Rio Verde. Ela enviou a foto do sobrinho Daniel. Olha a elegância do menino, todo bonitão, estiloso desde criança, né? Parabéns! Agora tem outra foto por aqui. O Samuel de Rio Verde aproveitando o dia para se refrescar e curtir bastante. Tá certinho. Uma princesa lindona está acompanhando as notícias aqui no Jornal Anhanguera. Olha eu lá no fundo, é a Sara de Lusiânia. Valeu, joinha para você também, viu, Sara? Participação de agora é do Rivaldo. Ele manda um abraço para os 3 filhos, a Isabeli, o Isaac e a Isadora. Lindões. Parabéns pelos filhos. Mudar de assunto agora para te contar que uma operação da Polícia Civil apura venda irregular de terrenos públicos na região do Daia, o distrito agroindustrial de Anápolis. 10 mandados de busca e apreensão foram cumpridos, inclusive em endereços ligados a Carlinhos Cachoeira. Nossa repórter, inclusive, está se posicionando ali. A gente acabou de ver a Ludmila com o celular. Daqui a pouquinho ela entra ao vivo com a gente. Já está pronta, é assim, ó. Repórter rápido, é isso, para entrar ao vivo com a informação. Ludmila, conta tudo. Boa tarde para você. Boa tarde, Tiago, e a todos que nos acompanham. Então, eu rapidão aqui, porque eu estava ainda conversando com o delegado que está coordenando essas investigações. Ele estava me passando uns últimos detalhes. É o seguinte, 62 policiais civis, entre agentes e delegados, participaram dessa operação e cumpriram, como você adiantou, 10 mandados de busca e apreensão. 9 aqui na capital, em Goiânia, e 1 na cidade de Anápolis. Segundo a polícia, a operação de hoje é um complemento de uma investigação que começou no primeiro semestre desse ano, que verifica irregularidades em um contrato entre a Codego, que é a Companhia de Desenvolvimento Econômico do Estado, e a ETS Importação e Exportação, que tinha como proprietário Matheus Henrique Aprígio Ramos, filho de Carlos Augusto de Almeida Ramos, o conhecido Carlinhos Cachoeira. O contrato tratava da venda de 2 terrenos ali no Daia, em Anápolis, de 22 mil metros quadrados, a um preço bem abaixo do valor de mercado. A operação, que recebeu o nome de Aurantiaco, significa laranja em latim. Por quê? O delegado disse o seguinte, que o Carlinhos Cachoeira abriu essa empresa em 2015 e primeiro colocou como proprietário um laranja o motorista dele, um funcionário, depois passou para a ex-mulher do Carlinhos Cachoeira e, por último, para o filho dele. Abriu essa empresa, que segundo a polícia é fantasma, somente para fazer a aquisição desse terreno, alegando que ia fazer um investimento em indústria ali no Daia, mas que, na verdade, a pretensão deles era construir um shopping, viu? 4 funcionários da Codego estão sendo investigados e há uma suspeita também que eles, inclusive, Tiago, tenham recebido propina. Eu volto com você no estúdio. Tá certo, obrigado por sua agilidade, viu, Ludmila? Um abraço para você e bom trabalho. Ao G1 Goiás, a defesa de Carlinhos Cachoeira disse que não tem conhecimento da operação da Polícia Civil. Nós não conseguimos falar com a defesa de Andressa Mendonça. Nós mandamos um pedido de nota para a empresa ETS Importação e Exportação e estamos aguardando a resposta. A Codego, Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás, disse que se coloca totalmente à disposição da Polícia Civil, que cumpriu o mandado de busca e apreensão nas dependências da empresa em busca de informações de gestores anteriores. Disse que a atual direção da Codego preza pela transparência. Disse também que a companhia investe na contratação de uma auditoria independente que vai executar uma revisão dos procedimentos e contratos anteriores. De um intervalo, agora 12h28. A seguir eu te conto sobre a imprudência no trânsito. A polícia flagrou 21 motoristas bêbados em Anápolis na madrugada de hoje. 5 deles foram presos. E agora a Isabela, o Arthur de Anápolis vão me ajudar a chamar o intervalo. Eu sou a Isabela de Anápolis. Eu sou o Arthur.